Olá, caros amigos, meu nome é Lucas Patrick e esse é o canal do Neandertal. Hoje eu quero falar aqui um pouco para vocês sobre a teoria do caos, ou o famoso efeito borboleta, que é bem semelhante. Tem uma pequena diferençazinha que depois eu vou falar. O assunto geral, a maioria das pessoas já ouviu muito falar, que é aquele famoso exemplo do bater de asas de uma borboleta pode gerar um tornado em outro ponto do planeta. E é isso, a teoria do caos se baseia nisso, mas o que significa melhor? Fala um pouco sobre pequenas atitudes, pequenas coisinhas que acontecem na nossa vida e o que elas podem causar em larga escala. Um exemplo bem simples que vocês podem ter. Você está andando do ponto de ônibus da sua casa até a sua casa e você, por um motivo que você não sabe, viu um carro de um bombeiro, tem uma caçamba, e olhou para essa caçamba e viu uma gaiola com uma coruja. Cara, uma coruja é uma coisa incomum, né? Então você vai parar para ver. E você, quando para pra perceber, ué, uma coruja, você fica assim indagando e fica ali por 15, 20 segundos olhando aquela coruja que você nunca tinha visto pessoalmente. E depois, beleza, você, legal, uma coruja. Depois você segue seu rumo. E aí você entra na sua rua e você vê que bem próximo, no portão da sua casa, aconteceu um acidente e o carro bateu fortemente naquele muro. E você para pensar, será que aqueles 20 segundos, 15 segundos que você ficou parado olhando para uma coruja não salvou sua vida? Será que você estaria ali naquele exato momento, frente ao muro da sua casa, perto do muro da sua casa, e o acidente de carro acabar em cima de você? Isso é um exemplo que, assim, que eu acho que explica um pouquinho bem sobre o que eu quero dizer. Esse fato também é bastante demonstrado no filme Efeito Borboleta, né, que é interpretado pelo Ashton Kutcher. É um filme, assim, eu lembro, já faz muito tempo que eu não vejo, mas é um filme que eu acho muito da hora. Mostra, né, ele voltando no tempo, né, porque ele lê o diário dele, ele consegue voltar no tempo. Ele muda uma coisinha pequena, a vida dele muda completamente. E assim é a nossa vida, e inclusive já foi comprovado, e existe até fórmulas químicas que comprovam a teoria do caos. Filosofia também, existe o determinismo para conceituar mais ou menos o que é essa ideia da teoria do caos. A teoria do caos é isso, o fato de uma pequena coisinha gerar uma ação enorme no futuro. São só pequenas diferenças de conceito. Você também pode olhar bastante isso quando para pensar em, do nada você vê essa ideia, em juros compostos, né, que você coloca um dinheiro pequeno, sei lá, você coloca um dinheiro bem insignificante, mas ao longo de anos você vai notar uma diferença, você vai notar que esse dinheiro rendeu muito, né? Claro, se você colocar um bom tipo de investimento, mas você pode notar que esse dinheiro rendeu muito, entendeu? E assim, quando você parar pra pensar nisso, tipo, você coloca R$ 2 em 100 anos, o dinheiro rende, sei lá, R$ 1 milhão, é mais ou menos a ideia que se passa a teoria do caos. Tem uma pequena mudança de atitude na sua vida, uma pequena mudança, talvez acidental na sua vida, e ela pode ser mudada completamente. Talvez, aí você parar pra pensar, caramba, por quê? E também tem um outro exemplo que eu posso citar, é aquilo da gente, por exemplo, tá vivendo de uma certa forma, acontece uma coisa com a gente, depois a gente para e pensa, poxa, por que eu não sou assim? Por que eu não falei exatamente isso, ao invés de ter falado aquilo? E eu acho que quando você pensar dessa forma, você pode ficar bem tranquilo, porque se você se orgulha de você hoje, pode acreditar que se você fosse o tipo de pessoa que falasse isso que você está pensando agora, né, você não falasse de verdade o que você pensou, o que você sentiu naquele momento, você seria completamente outra pessoa. Complexo de entender? Fica. Por exemplo, eu muitas vezes fico vendo filmes e tipo, tudo que eu faço, tudo que eu vejo eu analiso, como se fosse um maluco muito crítico, que sabe das coisas. Até coisas que eu não entendo muito bem, eu gosto de analisar, né? Tipo, tá mal feito, entendeu? Eu acho que isso eu posso dizer. E aí eu analiso, por exemplo, filmes que eu acho muito legais e vejo que tem tipo um defeitozinho, ou então um defeito não, mas uma coisinha que eu mudaria, entende? Eu acho que todo mundo vê isso nos seus filmes favoritos. E aí depois eu paro pra pensar, caramba, cara, o filme é quase, perfeito. Quase não dá pra notar falha nenhuma, mas por que nesse ponto a escritora, o roteirista, a direção do filme, enfim, não mudou, não colocou pra pessoa falar outra coisa? Eu paro pra pensar, se com certeza a roteirista não teria a cabeça de escrever a do filme do jeito que ele foi escrito, certo? Isso sem pensar em comparação de livro e tal, enfim, pensando no filme em si. E quando para pensar nisso, o filme, tipo, melhor foi ter ficado assim mesmo, sabe? E se você acha que precisa de um pouquinho assim pra aquela pessoa ser perfeita, pode acreditar que não vai acontecer. E quando você encontrar uma pessoa tem esse um pouquinho bom pra você, vai falhar outra coisa que você vai falar, não, tá faltando um pouquinho aqui. E sempre vai faltar um pouquinho, por quê? Porque tudo que acontece de um jeito completo, ele é perfeito da sua maneira, entendeu? Fica meio tipo livro de autoajuda, mas não é isso. Tipo, tudo que é feito, tudo que acontece
acontece, seja os acontecimentos na sua vida ou o roteiro de um filme, ele é feito de uma forma perfeita, entendeu? E se você acha que não é perfeito, se você quer mudar alguma coisa, a partir do momento que você muda um pouquinho, entendeu? Você vai mudar tudo que vai acontecer depois. Mesmo que você pare pra pensar assim do nada e fala que bobeira isso. Eu tenho certeza que eu tô aqui vendo, sei lá, série Netflix, parasse pra ler uma página de um livro e voltasse, a minha vida ia ser a mesma coisa, não ia mudar em nada. Mas não, sua vida mudaria sim, porque as coisas não acontecem da mesma forma quando você toma duas atitudes diferentes, entendeu? Engraçado que o último vídeo que eu botei sobre o gato de Schrödinger foi algo desse tipo, mas não foi isso, né? Enfim, essa é a teoria do caos, eu espero que eu tenha resumido de uma maneira que você entenda e que possa fazer com que você tenha uma perspectiva diferente do seu mundo, da sua vida, e quando você pensar, caramba, que merda, são por um motivo porque elas são perfeitas. E se não acontecesse aquilo na sua vida, pode ter certeza que a vida em um médio prazo ou em um longo prazo, ela poderia ser pior do que ela vai ser agora com esse acontecimento ruim. Vamos aceitar a vida do jeito que ela é e tentar viver da melhor forma possível, porque é isso que a gente pode fazer, tá? E o vídeo foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscreva-se pra me ajudar, beleza? Curte aí os vídeos, esse e os outros vídeos do meu canal, né? Porque eu sei que você vai ver, vai lá, vai dar essa força pra mim. Faz aí um comentário sobre o que você achou sobre esse vídeo, se você já conhecia, se você não conhecia, se você discorda dessa opinião ou não, se você acha que isso é muito interessante. Enfim, é isso. Ativa o sininho também depois de você se inscrever pra você continuar recebendo os vídeos que eu vou postando. Eu acredito muito que você não vai se arrepender. Muito obrigado pela sua visualização. Um beijo e tchau.